que maneira você quer ouvir a verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes e estamos no programa A Verdade Nua e Crua, aqui da TV Cidade Farroupilha. Você gosta mesmo de ouvir a verdade? E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, uma convidada que fala bastante sobre a verdade das mensagens, do empreendedorismo, como conectar pessoas. Se apresenta para o pessoal de casa, Anny. Olá pessoal, eu sou Anny Rodrigues, estou aqui nas Serras Gaúchas há pouco mais de um ano, cheguei do interior de São Paulo, conheci a Karen por conta de um grupo, uma comunidade de mulheres que a gente participa, e eu venho de uma trajetória aí com o empreendedorismo, né, há mais de 12 anos com o meu negócio próprio, mesmo sendo formada em uma outra área, sou formada em jornalismo, migrei para o empreendedorismo, fui vender acessórios femininos, semijoias, fiquei com essa marca por mais de 12 anos, e agora eu tô aqui nas Serras Gaúchas, vim com a minha família para cá, e aqui eu tô me redescobrindo junto nessa comunidade de mulheres onde a gente se conheceu, como passar todo esse conhecimento adiante para mais mulheres que hoje empreendem também. E eu sigo nessa jornada de ter também o meu negócio próprio e agora também podendo compartilhar o meu conhecimento, principalmente em como se comunicar de forma assertiva, em como ter conversas intencionais, para poder falar, aprender a falar aí muito bem do produto que você vende, do seu negócio, porque a verdade é que ser empreendedora, né, é saber se comunicar muito bem também. É verdade. E ser empreendedora, né, Anny, não é fácil, não é tarefa fácil. Por isso que muitas pessoas acabam que desistindo. O que você acha que acontece aí no meio que... Principalmente as mulheres, né? Elas desistem muito fácil. Porque tem mulheres bastante empreendedoras, eu vejo assim que tem bastante, que elas conseguem, porque umas têm marido, são amparadas, mas aquelas que não são, elas acabam desistindo, porque às vezes tem uma dificuldade. O que tu acredita que acontece ali no meio do caminho? Karen, eu acho que assim, tem dois tipos de empreendedorismo, né? O por necessidade e aquele que é por um sonho da pessoa, né? No meu caso, por exemplo, eu pude escolher. Então eu pude escolher o caminho do empreendedorismo. Muitas não têm essa opção. É a única opção que elas têm é começar algum negócio. Começar a vender alguma coisa, começar a prestar algum serviço. E aí elas desanimam no caminho, muitas vezes, por falta de preparo mesmo. Porque é difícil. É difícil ser empreendedora no Brasil. Né? E ainda mais quando você começa a dar certo... Você precisa se formalizar. E aí vem algumas barreiras. Que se você não está preparada, não tem um suporte... E a gente pode contar com alguns suportes hoje, como o próprio Sebrae, né? Para pequenos negócios, microempresas. Ele me ajudou muito quando eu iniciei o meu negócio. Então, é buscar ajuda. Porque a falta de preparo é o que mais desmotiva os empreendedores. Por eu ser uma empreendedora há mais de 12 anos, eu já compartilhei disso com muitas outras empreendedoras, principalmente mulheres, né? E a mulher tem essa garra, tem essa força, porque muitas vezes, assim, ela não tem uma formação como o marido, mas ela precisa ajudar em casa. E aí, ela opta por ir revender algo, né? Ou começa a produzir ali seus próprios doces. Ou virou mãe, quer ficar cuidando do filho. Isso. E qual é a maior dificuldade, você como empreendedora, que você vê, assim? Então, ao começar, eu acho que é saber... como se manter, porque você começou, mas aí vinham as dificuldades, então a falta de preparo, ela pode te desanimar. Então como que eu faço para me manter? Busque ajuda, como em alguns lugares, como o próprio Sebrae, hoje na internet, né, a gente tem muitas pessoas ajudando empreendedores de forma gratuita, tem muito curso disponível, né, mas eu acredito que assim, o maior desafio para a mulher é conciliar esse negócio com a jornada dela, mulher, mãe, dona de casa, porque você falou muito bem, né? Muitas empreendedoras são mães, porque é natural. Nasce uma mãe, nasce uma empreendedora. Tem até uma frase dessa bem comum aí na internet, que a gente vê muitos relatos, né? De negócios bem-sucedidos até, de mães que tinham uma outra profissão, se tornaram mãe para ficar mais tempo com o filho, decide ter um negócio. Só que esse tempo com o filho não é tão simples assim, porque ela vai ter que conciliar. Nossa, quantas vezes, Karen, eu tive que vender, atender cliente com a minha filha chorando aqui do meu lado, e isso dá uma exaustão também. Então é um desafio aprender a lidar com tudo isso. E muitas vezes tem profissionais, tem empreendedoras que elas sabem muito bem vender, às vezes ou vendem os seus serviços ou vendem um produto.
E elas são ótimas profissionais. Mas o que acontece é que às vezes não sabe lidar com a gestão financeira. Isso. E daí também acontece de também barrar ali, deu BO, né? Então, como você disse, você relatou bem, tem N formas, né? Tem ajuda de Sebrae, ajuda de instituições, às vezes até em vídeos, né, gratuitos em plataformas que você pode estar sendo preparada também para saber discernir, né, e realocar e saber como investir ou reinvestir o dinheiro, né? Mas eu fui na comunidade que você falou e eu me conectei bem no que você falou sobre a conexão, a comunicação, né? A empreendedora, ela tem que saber se comunicar. Na verdade, eu sempre falo, né? Eu trabalho com relacionamentos estatisticamente, isso não é a Karen que está inventando, é verdade. Em primeiro lugar de ranking das separações é falta de comunicação. Olha, não e sabia. eu acredito, falta de comunicação. A traição está em quarto lugar, para te ter uma noção. Olha isso. Falta de comunicação está em primeiro lugar. Agora, no mundo do empreendedorismo, eu acredito que também, quando acaba, né, é a falta de você saber se comunicar com o seu cliente, Perfeito. e você saber, não, eu sei vender. Tá, tudo bem, você sabe vender, mas você sabe se impor, você sabe se reconectar, às vezes, perdeu aquele cliente, e você falou muito bem, né, Anne? Fala um pouquinho mais sobre isso. Claro, gostei que você trouxe isso, que é uma dificuldade nos relacionamentos. Acho que se fizer também algum ranking, né, de empreendedorismo, a comunicação deve estar dos primeiros, sim. Porque você precisa saber se comunicar. Às vezes você confia muito no teu produto, que é tão óbvio para você o que ele entrega, ou a transformação, ou o problema que ele resolve, que você tem até dificuldade de falar esse óbvio para você, para as outras pessoas. E por não saber comunicar isso, você deixa de mostrar o real valor do teu produto ou serviço. Então, sim, a comunicação para o empreendedorismo é um pilar muito importante, acho que assim como para os relacionamentos, claro. Porque não deixa de ser um relacionamento seu com os clientes, né? Exato. Então, como que você pensar na comunicação de forma estratégica para ter um negócio é muito importante, e principalmente para quem precisa vender o produto, que às vezes você é uma empreendedora, tem a outra pessoa que está vendendo para você, você só produz. Muitas vezes você se descobre ali, né, com algum dom, alguma facilidade, tem uma outra pessoa te ajudando no comercial, mas acho que é mais comum você mesma fazer isso. Né, e ter que vender também. Mas como é que eu venço essa barreira? Porque às vezes é ali que você já desanima. Porque assim, puxa, eu preciso, mas eu não tô sabendo como. É aprendendo a se comunicar. O primeiro passo é aprender a falar de forma estratégica, intencional, sobre o que você faz, sobre o seu produto ou sobre o seu serviço. Claro. E a Anne, ela falou bastante, eu gostei muito, até cheguei a comprar, né, teu curso, que é maravilhoso, até indico para vocês, é um curso fácil, rápido e com soluções práticas para praticar para ação, né? Porque hoje em dia a nossa ferramenta aqui no Brasil que mais nós nos comunicamos é o WhatsApp, né? O Instagram, você tá ali, você até vende, mas o que mais te conecta é com o WhatsApp. E às vezes você não sabe como se comunicar no WhatsApp. Às vezes você faz ali umas coisas, porque não tem sentimento, né? Não tem nada. Isso. Mas tem fórmulas estratégicas, né? Pra você... Tem. Perfeito você lembrar do WhatsApp, né? Dessa ferramenta que tá à nossa disposição. E até pra empreendedora que tá começando, pode ser o site dela na internet, se ela souber usar de forma estratégica. Porque você tá começando. O seu cliente provavelmente já está ali, porque é o que você falou. Tá ali, né? É a ferramenta de comunicação mais usada no Brasil. Tem até estudos anuais que continuam mostrando que o WhatsApp segue ali em primeiro. Ganha do Instagram, do Facebook, em termos de uma plataforma para troca de mensagens. Então, provavelmente, o cliente dessa empreendedora está ali. Está dentro daquela plataforma. Então, como falar com ele dentro dessa ferramenta que é mais intimista, né? Tende a ser uma conversa mais próxima. Se ele te dá abertura, você vai ter muito mais chance de criar um relacionamento com ele, diferente de trocar mensagens apenas ali pelo Instagram, de uma forma mais distante ou fria, né? Então, até você comentou do curso, né? Depois que eu migrei, né, do meu trabalho vendendo e vi a possibilidade de ensinar outras empreendedoras e empreendedores a vender,
esse curso foi o primeiro que eu quis fazer exatamente porque eu via muita falha nessa comunicação quando eu ia falar com alguma empresa pelo WhatsApp. E aí é detalhe, é realmente assim, é você conhecer um pouco mais de técnica para saber como construir a mesma frase, só que numa estrutura que funciona. Exatamente. Entendeu? Sem ser chato, sem ser invasivo. E aí a gente volta para aquela comunicação intencional que faz parte, né, do trabalho. E às vezes também, né, Anny, tá na pessoa. Às vezes a crença tá na pessoa. Eu não vou mandar mensagem, porque vou parecer... Tá, mas então quer dizer que tu não confia no teu produto. Quer dizer que tu não confia que teu produto vai ajudar, auxiliar outra pessoa. Mas daí eu vou ser uma vendedora chata. Não, você não tá sendo uma vendedora chata. Se essa xícara aqui, tu sabe que vai enfeitar a mesa, que é uma xícara boa, de qualidade, que a pessoa vai ter um cafezinho ali pra tomar um chazinho, né? Enfim, você tá auxiliando uma pessoa. Você tá vendendo seu produto. E daí as pessoas... E daí eu achei bem legal, todo mundo, né, ficou uau, quando ela falou... Você tem até 8 tentativas, não é isso mesmo? Isso. De mandar mensagem para os clientes. E essas são todas técnicas, né? Que mais uma vez, a gente volta lá no começo da nossa conversa. Se a empreendedora não sabe que ela pode fazer isso de forma estratégica, pode desanimá-la porque ela não está vendendo. Então, nessa questão da técnica, por exemplo, de conversar pelo WhatsApp, sem ser chato, sem ser invasivo, tá perfeito isso que você falou. A primeira coisa, até independente de falar pelo WhatsApp ou não, acreditar no que você vende, acreditar nessa xícara. Saber que ele vai resolver o problema daquela pessoa ou vai trazer mais. No meu caso, eu vendia semijoias. Então, o que eu entregava para essas mulheres? Autoestima, sensação de elegância, poder, né? Eu conseguia isso através das minhas semijoias. Se eu não acreditasse nisso, como que eu ia insistir no que muita gente acha que é empurrar, mas na verdade não, é mostrar de várias formas para ela o quanto aquele colar vai fazer a diferença. Exatamente. E ela precisa daquele colar para aquilo que ela quer, para o objetivo que ela quer. Então isso é saber comunicar de forma intencional. E no WhatsApp a gente consegue fazer isso. E aí no seu caso que vende, né, serviços, você tem os seus clientes, você descobriu ali naquela conversa que a gente teve, numa palestra que a gente participou e eu pude falar sobre isso, que além de acreditar no que você vende, você precisa entrar em contato com o seu cliente. Parou de responder. No mínimo, tenta mais uma vez, porque na verdade, estatisticamente, é no máximo, numa média de 8 tentativas. Mas não é uma 8 tentativas, tipo, exatamente. É de forma estratégica, mas não é abandoná-lo. Isso. Porque muitas vezes no WhatsApp é assim, não sei se já aconteceu com você. Você tá conversando com alguém, você para de responder por N motivos. É o filho que chegou da escola, é o marido que ligou, é a máquina que parou e você tem que pôr a roupa no varal. Aí você larga a mensagem ali. Não significa que eu desisti de comprar. É isso que a gente, como empreendedor, tem que lembrar. Que o nosso cliente pode ter tido N outras situações pra ele ter parado de responder. Não me respondeu mais, não sei o que, não vou mais mandar mensagem, mas às vezes não tem nada a ver. Nada a ver. Então, isso é mais uma técnica, é não colocar isso sob a perspectiva de que é algo pessoal contigo. Pode ter acontecido outras coisas. As pessoas pensam que é algo pessoal, né? Mas aí falta o treino, falta habilidade. Por isso que eu falo que vendas é uma habilidade. Essa habilidade de saber que quando o cliente para de responder, não necessariamente tem a ver com você, não necessariamente ele achou caro, não necessariamente ele desistiu, ele pode simplesmente ter ido buscar o filho na escola porque ele estava atrasado. E aí ele não te respondeu, e é o teu papel enquanto vendedor buscar de novo abrir essa conversa, trazer ele de novo para essa conversa. E aí, cara, é interessante que na minha empresa, quando a gente tinha já, né, esse hábito de fazer no mínimo 8 tentativas, era muito comum a gente vender na 5ª tentativa. Olha, viu só? Só que é isso que você falou, tentativas estratégicas, não era sempre a mesma mensagem, não era no mesmo dia, na mesma semana, tinha os intervalos estratégicos, as mensagens estratégicas, mas era comum, dentro da minha empresa, a gente vender na 5ª tentativa. Então é mais uma técnica, mais uma habilidade do vendedor. Então não desista, né? A pessoa não tem que desistir, porque vai acontecer desafios, né? A empreendedora, a vida de empreendedora, acontece desafios. Só que é você, primeiro de tudo, acreditar que você pode transformar a vida de alguém com o seu produto, com o seu serviço. E segundo, é não desistir. Perfeito. E a comunicação, né? Fica ali no meio das duas ali e saber se comunicar.
O que mais que você, com esse teu propósito de auxiliar outras pessoas, por que saiu essa ideia assim? Eu acho que principalmente dentro dessa jornada como empreendedora, eu descobri, principalmente empreendedora mulher, né? Eu descobri a importância de estar em grupos com outras mulheres empreendedoras. E aí eu vi muito de perto essa dor delas, essa necessidade de saber falar pelo WhatsApp, porque para mim era mais intuitivo, era mais fácil, até por ter a formação já em comunicação. Mas daí, não tô vendendo mais, não quero mais trabalhar com isso, estava migrando até para um outro nicho, porém nesse intervalo eu vi que eu poderia ajudar dessa forma também outras mulheres empreendedoras que não tinham essa visão estratégica que para mim já era natural, porque eu já estava treinando, estudando, já estava usando isso no meu dia a dia. E aí veio a oportunidade, então, de criar um curso, hoje palestra, de estar com elas conversando. E hoje você só atua com isso, fazendo cursos e palestras? Sim, dou consultorias também para pequenas e médias empresas, na área comercial, na área de vendas, porque eu entendi que é uma dor de muita empresa, não é só de de empreendedores presas, não, que é só a pessoa sozinha. Então, se alguém aqui é empreendedor sozinho, tá com essa dificuldade, não se sinta tão impotente, porque pequenas, médias e até grandes empresas têm muita dificuldade ainda na parte comercial. E aí eu vi que eu poderia ajudar principalmente mulheres empreendedoras, microempreendedores, né, a entender as lacunas da área comercial dos seus negócios. Da área comercial. Porque às vezes, como eu falei, a pessoa ela até tem um produto bom, até tem um serviço bom, mas ela empaca ali na comunicação, empaca às vezes até... eu vejo que eu trabalho com muitas mulheres, e as mulheres elas recebem um não, elas já desistem, né? Então, às vezes o cliente ele vai dizer um não bem dado na tua cara, né? Não tem que desistir. Como que faz você... Se um cliente chega e diz assim, não quero teu produto, você vai insistir essas 8 tentativas ou você descarta esse cliente? Não, eu vou insistir, mas primeiro eu vou entender o não dele, para não brigar com o inimigo invisível. Que é isso, o cliente pode ter falado não... Eu gostei disso, brigar com o inimigo invisível. Evitem brigar com o inimigo invisível. O cliente falou não, tenta entender o que tá por trás do não. Às vezes é um vou pensar, que você já trava, achou caro. Não, tenta entender. Então, por exemplo, quando o cliente para de responder, ou é muito comum, ele fala, tá bom, vou pensar. Ele pode simplesmente só não estar conseguindo comunicar e entra de novo a comunicação. Que ele ainda tem dúvidas, que ele está orçando com outras pessoas, que não vai ser necessariamente... Às vezes não tem coragem de falar, né? Isso, então primeiro é entender o que está por trás desse não. Mais uma vez, técnica que você precisa ter para fazer isso. Então, assim... Tenta entender isso, não, tudo bem, entendi que pra agora não, mas eu tô aqui pra te ajudar. Ficou alguma dúvida em relação à entrega? Ficou alguma dúvida em relação ao preço? Ficou alguma dúvida em relação à forma de pagamento? Exato. É tentar entender o que tá por trás desse não, e aí de repente você descobre que você pode contornar essa objeção. Então, falando de objeções, né? Então tem várias objeções, várias. Muitas. E a Anne, ela vai explicando, né, cada objeção, como que fazer as barreiras da objeção. Eu que trabalho com mulheres, a maior parte das objeções, elas botam o marido na frente, né? Eu também já usei muito meu marido. Não sei se vocês já usaram o marido de vocês, mas eu já usei muito meu marido como desculpa para não ir em festa, ou para não ir em lugares. Não, meu marido não quer, meu marido não deixou, meu marido não gosta. Né? Eu tenho que conversar com meu marido. A maioria delas fala, eu tenho que conversar com meu marido. E eu dou essa desculpa também. Como é que faz para se livrar dessa objeção do marido? Perguntar para ela, mas o que você acha que o seu marido não gostaria? Ou o que você acha que impediria o seu marido de te apoiar nessa decisão? Olha aí, ó. Entendeu? Vou usar essa. Sim, exatamente assim. É entender o por trás do não. Porque muitas vezes o cliente vai falar um não. Achei caro. Não necessariamente ele achou caro. Entendeu? Às vezes, assim, a forma de pagamento. Ele tá com o cartão, ele tem que esperar. Olha, isso era muito comum na minha empresa. Achei caro e tal. E a gente conversava um pouquinho mais e entendia que era a data do pagamento, porque o cartão ia virar dali 2 dias, 3 dias. Então ela ficava com vergonha de falar isso e falava, não, achei caro. Só que a gente insistia um pouquinho pra entender de fato o que tava por trás desse tá caro. E às vezes, não, a gente pode esperar. É que, de fato, as pessoas, eu acredito muito que elas não têm...
elas é natural, né, do ser humano de não querer ofender, né? Isso, exatamente. Ou não querer, sabe, se expor, né? Falar, eu tô com o cartão estourado. Tô com o meu cartão estourado, né? Tenho que pedir emprestado pra minha mãe, ou algo assim, sabe? Então é muito natural. Mas às vezes, que nem já aconteceu de eu estourar o meu cartão e ter que usar da minha mãe, né? Porque eu tinha que comprar algo ali e precisava. Mas não porque eu não tinha dinheiro para poder pagar a fatura. Porque, claro, o mês que vem ia virar, eu ia conseguir pagar o meu e o dela. Mas daí, no momento, tu vai entendendo o teu cliente. Tu vai conversando, tu vai falando. Só que as pessoas, elas já recebem um não, elas já começam, né? Não, e ao receber esse um não, vou pensar, tá caro, não fala assim, então tá bom, obrigada. Não, não faça isso. Tenta entender. Exatamente. Tenta entender esse não. Ai, tá caro. Sim, claro, entendo. Realmente essa peça é a peça nossa mais premium. Leva de novo um pouco o valor daquele produto ou serviço que você está entregando. Não, de fato, esse não é qualquer investimento, né? Mas esse é o valor. Será que a forma de pagamento, se eu facilitar para você, fica mais fácil pra gente fechar hoje? Olha, viu? E você que entende bastante assim da comunicação, né? No WhatsApp que nós estávamos falando, também na comunicação assim de tete a tete, cara na cara, mas mais no WhatsApp. Tem muitas pessoas que fazem grupos, né? Grupo de venda daquilo, venda. Tu acha que isso é válido ou não? É válido se feito da forma certa. Eu tinha um grupo... Até para grupo também tem forma certa, estratégica. Sim, para tudo tem uma estratégia. Olha, viu? Em vendas, principalmente, a comunicação ela é totalmente intencional. Isso significa que tudo vai ter uma intenção. Por isso que desde o primeiro oi, nesse curso até que você fez comigo, primeiro oi. Eu ensino como que é a primeira mensagem. Não é um oi, posso ajudar, só. Tem uma estratégia, tem mais coisas que você pode colocar ali para conduzir essa conversa melhor. Então, tudo parte da estratégia. O grupo, para mim, funcionou muito no meu negócio, porque não era só um grupo de vendas, era um grupo de relacionamento com as minhas principais clientes. Então, era um grupo muito forte, muito engajado. Quando eu precisava fazer caixa rápido, eu fazia ações ali dentro que salvavam a meta do mês, porque eu tinha ali um grupo muito coeso, assim, mas eu gerava relacionamento principalmente, não só vendas, que eu vejo que tem muito grupo no WhatsApp que vira panfletagem, aí não funciona. Daí não funciona então tem mesmo. que ser de forma estratégica, para ter um grupo até para grupos também, né? Isso. Grupo, não comunidade, né? Hoje tem até as comunidades dentro do Instagram, né? Que tem do Instagram não, do WhatsApp, né? Tipo, também tem aquela mensagem lá, como é que a gente fala? Que é uma mensagem automatizada. Que tu manda. A mensagem de ausência que você tá falando? Isso, essas mensagens. A lista assim, de transmissão. Isso, lista de transmissão. Tá, lista de transmissão. Isso daí também não é legal, né? Eu não gosto. Para alguns nichos, para alguns determinados tipos de serviço, funciona. Pro meu não funcionava, porque ficava muito impessoal, muito frio. Então o grupo performava melhor, porque ali dentro eu conseguia criar esse senso de comunidade. Legal, é relacionamento, você se relacionar. Eu até tinha te comentado, e vou deixar comentado aqui pra vocês. Até eu fiz um vídeo no YouTube pra falar sobre isso, mas falando aqui mais pessoalmente. Sobre, sabe aquele programa que tem agora no WhatsApp de mensagem que se apaga? Sim. Né? Ela não se apaga só pra ti, ela apaga pra pessoa também. Isso, as mensagens temporárias. A mensagem temporária. E isso aconteceu comigo e me frustrou, porque eu tava fazendo um orçamento, orçando com várias pessoas... E é que, como tu disse, a cliente às vezes ela não respondeu na hora, não responde na hora, mas ela tá ali, tá guardada. Depois, quando eu fui olhar de novo pra eu discutir com meu marido sobre as propostas, tinha uma lá que tinha se apagado, e agora? Olha, né? Que falha! E agora? Tipo, ela tinha usado aquele negócio lá, eu tive que perguntar de novo pra ela, sabe? Aquilo ficou chato, daí eu disse, quer saber, nem vou mais perguntar. Então eu acho assim... Tudo bem, as pessoas elas tendem não quero ficar com muita coisa no meu celular, vou ali pagar. Tira, né, um tempinho, eu acredito, né, Anne? Tira um tempinho, vai ali, apaga, mas não apaga para outra pessoa, principalmente você que trabalha com vendas ou coisa assim, né? O que você acha disso?
Eu acho que foi uma falha muito grave de quem estava vendendo, porque é isso. Não deu tempo nem de você avaliar direito a proposta. Essas mensagens temporárias, geralmente, elas apagam realmente muito rápido, né? É muito rápido, o intervalo é muito de rápido. 24 a 7 dias, né? Isso, então se você vende alguma coisa pelo WhatsApp e usa junto o seu número particular, toma cuidado com isso. Porque muitas vezes você pode pôr esse recurso para suas mensagens particulares. Mas a partir do momento que você atende de forma comercial, tem que tomar esse cuidado, porque você perde, cliente, perde venda por um detalhe, que não deu tempo do cliente ver. Ele precisa recorrer ainda àquele histórico de conversa. Né? Às vezes o cliente, ele não vai olhar na hora, que nem tu disse. Surgiu uma coisa, surgiu uma... né? A vida não é só em torno daquela mensagem. A pessoa tem várias... E daí tu vai ali, isso é bem frustrante. Né? Essa é uma falha. O comercial não deve usar a mensagem temporária. E às vezes a falha é no empreendedorismo, na nossa gestão de vendas é bem ruim, né? Porque o que acontece? Uma pessoa, ela vai falar bem de ti, ela vai te trazer até 3 clientes. Agora, se ela falar mal de ti, ela te espanta os 5, né? Exato, no mínimo, né? No mínimo, porque a gente fica tão frustrada, né? O mal, ele sempre vai se propagar bem mais do que o bem, né? É verdade. E é ruim ser mal atendido, né? Então, e às vezes é nesse pequeno detalhe. É um recurso mal usado do WhatsApp que a pessoa deixa essa impressão ruim. Assim como demorar para responder. Né? Muitas vezes eu já tentei comprar de algumas empresas que você manda a mensagem de manhã e vai responder só no dia seguinte. Isso é muito ruim. Então, são ruim, cuidados também. Ainda mais para quem é ansioso como eu, né? Eu mando mensagem, tava orçando esses dias uns celulares, né? Nós vamos comprar um celular novo. E daí mandei para vários. Mas o que eu queria foi me responder 2 dias depois. Olha só. Que falha, né? Que falha. Ainda que eu tô tendo calma, tô olhando, né? Mas se eu sou mais ansiosa, eu já nem respondia mais, né, e quando você tá com pressa, geralmente você tá falando com outras empresas. E você pode perder esse cliente porque ele já falou com o teu concorrente, já comprou do concorrente, porque você simplesmente demorou para responder. E eu já vi muitas pessoas, já ouvi pessoas dizem assim, tudo bem, não quer comprar de mim, compra de outro. Só que depois, eu sempre digo, bato na tecla, é na tua mesa que vai fazer falta. Claro que vai. É pra você, porque como que você vai querer ficar conhecido? Como que você vai querer se expandir? Como nós falamos, a propagação do mal, ela gera muito mais efeito que do bem. Então, aquela fulana me atendeu mal, aquela fulana não soube falar comigo, demorou para me responder, ou utilizou essa mensagem temporária no WhatsApp. Vai falando para outras pessoas. E é assim que você vai ficando visto daqui a pouco. Por isso que a tua agenda vai ficando deslotada, né? Vai caindo. E aí vai desmotivando, não sabe por quê. E muitas vezes é nessa postura, que é a postura equivocada do vendedor. Porque o vendedor, o bom vendedor, ele presta um serviço, mesmo vendendo um produto. Você, a partir do momento que você é o vendedor desse produto, você também presta um serviço. Então, ter essa postura de servir significa responder prontamente, não apagar a mensagem depois de um dia, de 2 dias, porque ativou mensagens temporárias, aí está à disposição do cliente. Então, assim, se quiser comprar, compra, não é a postura ideal. Isso pode te custar lá na frente, certamente. Custa bem caro. E, Anne, gostei muito do nosso papo aqui. Muito obrigada por você ter vindo. Nós agradecemos aqui, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, né? Você que quer saber mais sobre essa estratégia, ou falar direitinho ali no WhatsApp, de forma intencional, como ela disse, fale com a Ana, que ela está aqui. Tenho certeza, né, que ela vai responder vocês. Vou responder. Chama ela nas redes sociais. E, Anne, deixa um recado pro pessoal de casa, algo que tem no teu coração, deixa uma motivação aí bem legal para eles. Bom, para você que está empreendendo ou conhece alguém que empreenda e de repente está passando por aquela fase assim mais desmotivada, acho que não está dando certo, o mês está ruim, o ano não está legal, una-se, encontre outras empreendedoras, fique junto, começa a seguir perfis que de fato possam contribuir com você com conhecimento, porque às vezes o que falta é o conhecimento. Eu tenho um professor que sempre me falava assim, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem. Então, ao se unir com outras mulheres ou outros empreendedores, ao seguir perfis que de fato tragam valor aí e tragam um conhecimento novo para você, às vezes é nesse detalhe, um insight a mais aí já te ajuda a virar esse jogo. Então, não desista, porque muitas vezes só tá faltando conhecimento.
Obrigada, então, viu, eu Karen? que agradeço, viu? Não desista. Siga nossas redes sociais da TV Cidade Farroupilha, curta, compartilhe, comente aqui sobre esse vídeo que nós vamos adorar ouvir a sua versão da história. Um beijo e até mais.